Bom dia, com muita alegria. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que grande bênção poder adorar e exaltar o nome do Senhor todos os dias. Estar nesse sítio abençoado. Em nome de nosso terceiro dia de encontro. Eu quero convidá-los a estarmos orando a oração do ano apostólico da restituição. Amém? Vamos orar? Nesse ano apostólico da restituição. Eu recebo de volta o que me foi roubado, o que foi perdido, o que foi interrompido e o que me parecia impossível. Assim como Eliseu recebeu a porção dobrada, eu recebo de ti restituição, autoridade, restauração e avanço. Declaro que esse será o ano que Jezabel e seus demônios não terão poder sobre nenhuma área da minha vida. Declaro que este será o ano de milagres constituídos. Seremos restituídos 7 vezes mais do que tudo que na minha terra poderia ter sido produzido em 7 anos. Profetizo que o manto apostólico da porção dobrada trará milagres contínuos, curas, libertações, conversões em massa e muita honra liberada. Em nome de Jesus, a restituição de todas as coisas. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que essa oração seja verdade na tua vida em todos os dias desse ano. Que em nome de Jesus você acorde de manhã já falando, eu vou ser restituído. Eu não vou mais viver simplesmente um dia, o Senhor nos preparou ontem, mas eu vou viver todos os dias de restituição. E aprenda a se entregar. Hoje nós estamos no terceiro dia de encontro. Um encontro que está sendo marcante para cada um que está aqui. Eu tenho certeza, para você que está em casa também será marcante. E que você vai falar, o ano que vem eu vou estar lá. Não abram mão de estar lá, porque vocês não sabem o poder que está nesse lugar. Se vocês estão recebendo o poder do Senhor dentro da casa de vocês, imagine que a gente está recebendo aqui. E em nome de Jesus, cada um daqueles que estão vindo para cá, que o Senhor translade eles para cá em segurança. Traga eles em segurança para viverem toda essa porção. Em nome de Jesus Cristo, não aceite viver menos do que 7 vezes mais. Amém? E o nosso apóstolo trouxe na madrugada, Salmo 18. Ele é muito comprido, mas eu vou trazer 3 versículos para vocês, só para vocês entenderem. Salmo 18 é um salmo de Davi que diz assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha força, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a minha força, a minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de todos de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Em nome de Jesus. Esse salmo é um salmo poderoso, que você precisa declarar na tua vida, que o Senhor é maior na tua vida. E você precisa falar com o Senhor, falar, Senhor, o Senhor é maior. Tudo que eu for fazer, eu vou primeiro no Senhor. Nós fomos ministrados ontem sobre isso. Nosso bispo nos trouxe ontem, falando que o Senhor tem que ser primeiro, o Senhor tem que ser o primeiro a ser consultado. Então, em nome de Jesus, consulte primeiro o Senhor. Não procure o vizinho da direita ou da esquerda, procure teus profetas. Você está no terceiro dia de encontro. E você já viveu a restituição que o Senhor tem para você nesse encontro? Não viveu? Então se dobre agora. Fala, eu não vou mais ouvir mais nada. Eu vou fechar tudo. Eu vou me concentrar agora. Eu vou parar para ouvir a palavra que vai ser ministrada essa manhã. E a palavra vai ser ministrada no encerramento. Se abra. Permita que o Senhor traga toda essa autoridade sobre a tua vida. Que Ele seja maior em tua vida. Nós precisamos aprender que o Senhor é maior em nossas vidas, em todas as áreas. Ah, na minha vida financeira,
Em todas as áreas. O Senhor não quer uma área só na tua vida. O Senhor quer te construir ministerialmente. O Senhor quer te construir no teu emprego. O Senhor quer te construir na tua vida financeira, profissional, familiar. O Senhor quer restituir todas as áreas e te construir em todas as áreas esse ano. Então, em nome de Jesus, se abre. E fala, Senhor, eu vou viver esse dia de encontro. Se os outros dias eu deixei o devaneio entrar na minha mente, hoje eu não vou permitir. Porque em nome de Jesus você vai sair desse encontro restituído. Em nome de Jesus Cristo. Amém? E que em nome de Jesus você receba essa restituição. E que cada uma das palavras que foram ministradas na madrugada, foram ministradas nessa abertura e que vão ser ministradas hoje, vai entrar na tua casa, vai entrar na tua vida, vai entrar em todas as áreas. Chega de devaneio. Chega de perdição. Para tudo agora. Eu vou me dedicar agora 2 horas ao Senhor, vou me dedicar 1h30 ao Senhor, agora que eu não vou ouvir mais nada, vou ouvir só a tua palavra. Amém? Quero convidá-los a estarmos orando, para em nome de Jesus, em toda a palavra que o Senhor tem preparado para nós. Eu quero chamar minha esposa para a gente estar orando junto aqui. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que nessa abertura desse culto poderoso, Senhor, desse encontro, Senhor, desse terceiro dia, Senhor, o Senhor venha, Senhor, entrar em cada lar, entrar em cada casa, Senhor. Em nome de Jesus, todo devaneio, tudo aquilo que está fazendo o teu povo perder a palavra, Senhor, e caia por terra, Senhor, que o teu povo possa entender que eles precisam se dobrar a Ti, Senhor, que o Senhor é maior sobre eles e que eles podem conquistar todas as coisas, ó Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, guarda cada um que está aqui nesse encontro, aonde chegar o som da nossa voz, guarda, liberta, restaura, cura, salva, Senhor. Aqueles que estão vindo, Senhor, traz insegurança, Senhor, para cá. Que em nome de Jesus, cada um deles sejam guardados e protegidos por Ti. E que a sua mente, nada venha impedi-los de receber a palavra que o Senhor preparou para esse dia. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus pela tua vida. E vamos continuar com a nossa despedida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero convidar os irmãos para abrir a Bíblia em João 21, porque o Senhor tem uma palavra assim poderosa para derramar sobre as nossas vidas hoje. Uma palavra de oferta assim que, se nós prestarmos atenção, a gente vai ver que aqueles discípulos não entenderam nada, mas o Senhor estava ali com tudo pronto e preparado para a vida deles, em nome de Jesus. Amém? João 21, que fala assim: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também, nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: é o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com as suas vestes, porque havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. E saltaram em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não disse nada a Jesus: vinde, comei. Todos os discípulos ousavam perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor.
Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado entre os mortos. E aqui Jesus, ele aparece para os discípulos mais uma vez. E assim, como eu disse lá no início, os discípulos parece que não entenderam nada que Jesus, quando estava na terra caminhando com eles, falando, né, que ele havia de passar por todo o processo, que ele iria morrer, que ele iria ser crucificado, mas que ele iria ressuscitar. E os discípulos, o que eles fizeram depois que Jesus morreu? Voltaram às velhas práticas, né? Voltaram a pescar. Em vez deles irem lá, continuar, né, dando continuidade a tudo aquilo que Jesus havia ensinado para eles, eles retrocederam. E eu estava estudando essa palavra, me veio muito à memória ontem o Salmo 85, que fala, né, a gente ouvir a voz de Deus e não voltar às nossas loucuras. E os discípulos ali, o que eles fizeram? Jesus morreu, né? Acabou tudo, então vamos voltar a fazer o que a gente fazia antes, o que a gente sabe fazer. Mas eles não entenderam que eles tinham um chamado ali. Eles não entenderam que eles tinham que dar continuidade a tudo aquilo que Jesus havia ensinado para eles. Eles não entenderam tudo aquilo que o Senhor havia falado. Olha, eu vou, mas eu vou ressuscitar. E Jesus já havia aparecido 2 vezes para eles e estava na terceira aparição para os discípulos. E eu acho tremendo nessa palavra, irmãos, assim, que Jesus já estava com tudo pronto e preparado, né? Eles podiam pensar, é mais um homem na praia, está querendo se alimentar, está querendo comer, então está perguntando se a gente tem peixe. Porque Jesus pergunta para eles, né? Pescaram alguma coisa? Tem peixe aí? E eles não tinham pescado nada. E já havia acontecido uma vez isso com Pedro. E Pedro não se atentou. E quantas vezes o Senhor, ele chega para a gente, ele fala, né? Meu filho é assim, meu filho é assado, eu vou fazer dessa forma, né? Espera, tenha paciência, né? Mas a gente não consegue ouvir a voz do Senhor. E é isso que aqueles discípulos aconteceram com eles. Eles não entenderam, eles entraram na loucura de novo e vamos voltar, né? Vamos voltar, vamos retroceder. E ali Jesus fala para eles, olha, joga agora a rede do lado direito. E ali houve uma grande pesca. 153 grandes peixes, que eles não conseguiam nem arrastar a rede. Depois que tudo isso aconteceu, João, né? Tinha que ser João, porque não podia ser outro discípulo, que andava assim com Jesus, que estava ali, né, na morte de Jesus, falou, é o Senhor. Simão Pedro, é o Senhor que está ali. Daí ele se atentou e se jogou na água e foi ao encontro do Senhor. E chegando ali, o Senhor já tinha tudo pronto e preparado para a vida deles. Já estava lá, né? O fogo aceso, já tinha peixe assando, já tinha pão pronto para a vida deles. E ali eles reconheceram o Senhor. E o Senhor, ele tem isso para as nossas vidas hoje, mas você sabe o que acontece? Muitas vezes a gente não ouve a voz do Senhor. A gente quer fazer do nosso modo, da nossa maneira. A gente quer fazer, eu vou fazer porque Deus está demorando muito. Os discípulos podem ter pensado, Jesus morreu mesmo, acabou, vamos voltar a fazer o que a gente fazia antes. Mas não. O Senhor, ele tem tudo pronto e preparado para as nossas vidas. Jesus, ele tem milagres prontos para você. Mas a gente não pode voltar à nossa loucura, a gente não pode retroceder, a gente não pode voltar lá para o nosso passado. O Senhor te fez uma nova criatura. Aqueles discípulos já eram novas criaturas. Jesus foi buscando um por um.
E eles não entenderam a transformação que Jesus havia feito na vida deles. A partir desse momento, Pedro se atina. É o Senhor, não vamos pescar mais não, gente. Agora a gente é pescador de homens. Vamos buscar vidas. Vamos falar do Senhor, vamos propagar esse evangelho que o Senhor nos ensinou. Porque Ele já tem tudo pronto e preparado para nós. E muitas vezes a gente quer retroceder. Muitas vezes a gente quer voltar, né, no passado. Porque eu vivia melhor antes. Porque eu tinha, né, o emprego, porque eu tinha o salário. Mas o Senhor, Ele tem o melhor para você hoje. O nosso bispo trouxe, né? Nosso bispo Edu falando da restituição. E estamos nesse ano da restituição. O Senhor, Ele tem uma restituição para a sua vida. Uma não, 2, 3, 4. 7 vezes. 7 vezes mais que Ele tem para a sua vida. Então, por que nós vamos voltar ao passado? Por que nós vamos buscar as velhas práticas? Porque a gente vai viver lá atrás, né, de lembranças? Não, a gente tem que viver o que o Senhor tem preparado para as nossas vidas hoje. E o que o Senhor tem preparado para as nossas vidas amanhã, porque o amanhã não nos pertence, o amanhã nem foi criado ainda. O Senhor vai preparar tudo amanhã. Em nome de Jesus. Aqueles homens estavam lá, né? Os discípulos estavam lá pescando a noite inteira, não pescaram nada. Nada aconteceu com eles. Mas Jesus já estava lá na praia, né? Eu acho tão lindo isso, né? Já pensou? O Senhor fala, vem aqui, senta aqui comigo. Porque aqui nessa palavra, o Senhor, Ele não queria ser servido. Ele queria servir os discípulos. Ele queria mostrar aos discípulos que eles não tinham que ter medo, que eles não precisavam voltar à velha prática, que eles não precisavam temer de falar do amor, de falar do evangelho, que Ele estava ali. Ele estava ali com eles, ressurreto, mostrando, né, que Deus, né, havia feito na vida dele. E já estava tudo ali. E é dessa forma, irmãos, que nós devemos caminhar com o Senhor. Sabe, deixar todo o passado, deixar todas as práticas, né, que nós tínhamos, confiar realmente em Deus, nos entregarmos para Ele em oferta, entregarmos ofertas ao Senhor. Porque os discípulos ali também entregaram, né? Entregaram os peixes para o Senhor. O Senhor já tinha. Ele não precisava do peixe dos discípulos. Mas Ele ainda falou, tem peixe aí? Traz aqui, vamos sentar junto, vamos comer, vamos ter uma comunhão agora, né? E que coisa mais linda, né? O Senhor, a gente se assentar com o Senhor. Eu imagino João, né? João acho que chorava mais do que não sei o quê. Porque, Senhor, estou sentado contigo de novo, estou comendo com o Senhor outra vez. É isso, Senhor. E por que eu vou voltar lá atrás? E por que eu vou voltar a fazer as velhas coisas? Não! Eu tenho que ir, eu tenho que caminhar, porque o Senhor me ensinou. Porque o Senhor está comigo e o Senhor está com você hoje. O Senhor, Ele está cuidando de você. O Senhor, Ele tem 153 grandes peixes, 153 grandes livramentos. Ele tem 153 grandes bênçãos para derramar sobre a sua vida. Então, creia. Se entregue ao Senhor. Não deixa Satanás ficar falando ao contrário sobre a sua vida. Não deixa Satanás ficar falando, olha, não aconteceu nada, tá? Não aconteceu nada, tá? Jesus morreu, vocês foram enganados e agora volta lá, tá? Volta lá porque esse evangelho não vai ser propagado. É isso que Satanás queria fazer. Ele queria calar a boca dos discípulos. E o Satanás muitas vezes quer calar a sua boca. Ele não quer deixar você falar do amor de Deus. Ele não quer deixar você entregar as ofertas. Ele não quer deixar você se derramar na presença do Senhor.
Então hoje, ouça a voz do Senhor. Vamos voltar lá no Salmo de ontem, que esse Salmo eu estava falando até com as pastoras, ele falou muito comigo ontem. Ouça a voz do Senhor hoje. Silencia, sabe? Silencia tudo. E fala, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ver o que o Senhor tem preparado para a minha vida. Mas também eu quero te obedecer. Assim como aqueles discípulos obedeceram ao Senhor naquele dia. Eles pensavam que era um homem comum, mas ele falou, joga ele do lado direito. E eles obedeceram. E eles saíram de lá com 153 grandes peixes. E o Senhor hoje, Ele quer falar com você, Ele quer te dar uma direção. Ele fala, olha, se entrega, se derrama na minha presença. Deixa eu fazer a obra na tua vida. Porque muitas vezes quem impede de Deus fazer a obra nas nossas vidas somos nós mesmos. Nós que retrocedemos, nós que voltamos para trás, nós que achamos, né, que não deu nada certo até agora, então chega. Não é dessa forma. Caminha mais um pouquinho. Caminha mais um pouquinho. Tá com dor? Caminha mais um pouquinho. Tá chorando? Caminha mais um pouquinho. Porque o Senhor, Ele vai fazer. Ouça a voz do Senhor. Derrame-se na presença do Senhor. Se entregue na presença do Senhor. Entregue, né, o seu melhor ao Senhor. O que é o seu melhor hoje? Muitas vezes, né, a gente ouve palavras de oferta. Ai, mas eu tenho tão pouquinho. Mas é esse pouquinho que o Senhor quer. Lembra daquela viúva lá atrás que Jesus estava lá? As pessoas lá, né? Eu imagino, né? Eu sou que nem apóstolo, eu fico fazendo os desenhos, né? Eu fico fazendo os desenhos, eles balançando assim, né? Não sei se saquinho, não sei se dinheiro, não sei o que, jogando lá. E ela, né, com 2 moedinhas, eu acho que ela deve ter ido até assim, né? Humildezinha, de cabeça baixa, eu vou entregar. Eu vou entregar porque eu sei que o Senhor vai fazer na minha vida. É pouco, mas eu sei que o Senhor vai fazer na minha vida. Meu tudo, né? E ela entregou o tudo dela. Ela entregou o tudo dela. E ali o Senhor, Ele não, né, ouviu o barulho de quem estava distribuindo o mais, mas Ele ouviu o barulho dela. Que aquelas 2 moedinhas devem ter feito um barulho terrível, né? Assim, na hora que cai, moeda faz barulho. E ali o Senhor, né, abençoou a vida dela. E é dessa forma que nós devemos ser. Não é o muito, não é o pouco, mas é o desejo do seu coração. É o que você tem no seu coração. A verdade que você tem no seu coração de entregar, de derramar na presença do Senhor. E pode ter certeza, irmãos, o Senhor já tem tudo pronto e preparado para a sua vida. Como estava aqui, né? Jesus já estava lá. Olha, Jesus chegando, fazendo, né, fogareiro, colocando o peixe para assar. E acho que ele cruzava os braços assim e falou assim, nossa, são tão bobinhos, né? Eu estou aqui, está tudo aqui já. E para que estão se matando aí? Para que estão aí, né, se descabelando todo? E muitas vezes a gente está desse jeito, né? Na nossa ansiedade, na nossa correria. Ah, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Não. Para. E ouve ao Senhor. Ouve o que o Senhor tem para dizer para você. Esse ano, muito assim, tem se ministrado obediência, né? Obediência. Obedecer ao Senhor. E você vai ver que na sua obediência, o Senhor vai derramar 7 vezes mais, porque é a promessa que nós estamos vivendo esse ano. Para mim vir para cá, irmãos, olha, eu penso que não foi fácil, não. Né, meu marido pegou o carro e viemos, né? Não, olha, foi luta. Aliás, todo ano é luta. Eu falei com a minha apóstola, ora aí por mim, porque o Senhor precisa estar liberando um monte de coisa para a gente conseguir ir. Você chegou.
E glória a Deus, estou no segundo dia aqui. Era para mim ter vindo sábado. Não deu certo, mas domingo chegamos. E o Senhor preparou todas as coisas. E é dessa forma, irmãos. E é dessa forma. É crer, é obedecer, é ter o desejo no coração que o Senhor faz. Então, pare hoje. Escute a voz do Senhor. Obedeça. Porque o Senhor vai fazer coisas tremendas sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? E eu quero deixar 3 bênçãos que falou muito comigo a respeito dessa oferta hoje. É a primeira bênção. Essa oferta sustenta o milagre do seu futuro. Então o Senhor, Ele não tem só, né? Bênção para você hoje, mas Ele vai sustentar o seu filho, o filho do seu filho, e Ele vai sustentar. Ele vai sustentar. Ele vai sustentar até a sua 4ª geração. E a promessa vai sobre a vida do seu filho. E ali vai gerar bênçãos e milagres até a 4ª geração dele. Você já imaginou? É infinito, irmãos, é infinito. Então creia no Senhor. A bênção de número 3. A oferta vai cancelar toda a dívida de vergonha. Era o que aqueles apóstolos provavelmente estavam sentindo. Eu criei, eu andei, eu fiz, mas e agora? O que aconteceu? E cancelou toda a dívida de vergonha daqueles discípulos. Porque o Senhor apareceu, o Senhor garantiu o pão, o Senhor garantiu o peixe, o Senhor deu uma ordem para eles, e o Senhor garantiu 153 grandes peixes. E a Bíblia é bem específica, grandes. Não é peixinho, não é manjubinha, não, é grandes peixes. E o Senhor garantiu para a vida deles. E cancelou toda a vergonha. E naquele momento eles entenderam o que era, estar na presença do Senhor. E então entenda você hoje também. O Senhor, Ele quer cancelar toda a vergonha. Ele quer cancelar toda a dívida da sua vida. E o Senhor, Ele vai trazer esses 153 grandes peixes sobre a sua vida. E a 9. Nesse mês, a obediência vai fazer você romper limites. Aqueles apóstolos estavam lá no barco, beleza. Daí, pescaram, não conseguiram nada. De repente chega um homem, Eles não conheceram que era Jesus. Mas ele deu uma ordem. E o que eles fizeram? Obedeceram. Jogou do lado direito e pescaram. A obediência. Quando o Senhor fala, faz isso, faz aquilo, não toma essa direção, toma essa outra direção, faz do jeito que eu estou te falando. Quando os nossos líderes falam, olha, isso é roubo na tua vida, faz dessa forma, você vai ver que toda essa situação na tua vida vai ser transformada. Porque na vida daqueles discípulos, a partir daquele momento, foi completamente transformada. E é isso que o Senhor tem para as nossas vidas. Tirar toda a vergonha, tirar todo o roubo, tirar tudo aquilo, que prende a nossa vida mesmo. Porque, vamos falar da verdade, quando mexe no seu bolso, muitas vezes dói, Dói. Oh, e como dói. Mas entrega ao Senhor hoje. Entrega ao Senhor hoje, que você vai ver. Eu já vivi grandes bênçãos assim, a partir de entregas que eu fiz. E não foram entregas espetaculosas, não. Foi a verdade do meu coração. Foi aquela oferta da viúva. Olha, Senhor, eu tenho isso, mas eu vou te entregar. Por quê? Porque eu sei que o Senhor garante a minha bênção, eu sei que o Senhor garante que vai acontecer. E grandes transformações já foram feitas na minha casa, irmãos. Então eu te convido hoje, entregue ao Senhor. Entregue,
A apóstola me lembrou agora de Livramentos. Não era nem para mim estar aqui, né? Porque uns dias atrás eu fui atacada por um pitbull, né? E também quase fui atropelada. Olha a fúria de Satanás contra a minha vida, né? Soltou o cão mesmo em cima de mim. Vamos falar assim, soltou o cão mesmo em cima de mim, literalmente. Mas eu tô aqui. Por quê? Porque a gente tem a obediência. A gente tem o desejo de entregar ao Senhor o nosso melhor. E eu sei que o Senhor vai fazer coisas assim ainda extraordinárias. De tudo aquilo que eu tenho orado, de tudo aquilo que eu tenho buscado na presença do Senhor. Mas muitas vezes nós temos que entender que não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor. E não voltar às velhas práticas, não voltar à loucura, né? Ai, sair fazendo, não, vou fazer e pronto, acabou. Não, espera. Ouça a voz do Senhor, que o Senhor ele vai fazer em nome de Jesus, amém? Vamos estar orando? Você, né? Que não entregou o seu dízimo ainda, né? Entregue ele, porque o dízimo, né, é um mandamento, né? Ele repreende todo devorador, todo cortador, todo migrador, né? A oferta da restituição, tivemos, né, essa semana, ontem, né, tivemos, né, o nosso culto da restituição. Aliás, né, acho que esse ano deveria ter ceia todos os dias, né? Porque é o ano da restituição, então teria que ter ceia todos os dias, né? Celebrar, né? Sentarmos à mesa com o Senhor todos os dias, porque o Senhor tem a restituição para entregar sobre as nossas vidas. Então, creia, né? E não deixa, né, Satanás falar mentiras no seu coração, porque muitas vezes a gente ouve mais a Satanás, né, do que ele quer que a gente faça, do que ouvir a voz de Deus. E quando Deus fala ainda, você coloca em xeque. Será que é mesmo? Será que não é? Será é coisa da minha... Não, irmãos. Quando o Senhor fala, não fica nenhuma sombra de dúvidas. Não há sombra de dúvidas. Então, entregue ao Senhor o seu melhor hoje, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando. E que o Senhor possa te visitar poderosamente hoje. Que o Senhor possa falar grandemente ao seu coração. E que toda retenção que Satanás quer colocar na tua vida financeira mesmo hoje, vai cair por terra em nome de Jesus. Porque o Senhor, Ele tem o melhor para as nossas vidas. Senhor amado, eterno Deus, derrama, Senhor, da tua graça, derrama, Senhor, do teu poder sobre cada vida, cada casa, cada família. Senhor amado, tira, Senhor, toda a retenção, Senhor, do inferno, Senhor, sobre a vida, Senhor, do teu povo. Senhor amado, traga, Senhor, esses 153 grandes peixes, Senhor, milagres sobrenaturais, Senhor, que eles possam viver, Senhor, nesse dia, meu Pai, em nome de Jesus. Todos aqueles que precisam, Senhor, de recursos sobrenaturais, que o Senhor possa entregar na mão deles, Senhor amado, em nome de Jesus. E que toda retenção, tudo aquilo que Satanás fala ao contrário sobre as vidas, caia por terra agora, em nome de Jesus. Paizinho querido, leva, Senhor, do teu amor e da tua graça, Senhor, sobre cada casa, cada vida, cada família. Paizinho querido, que nós possamos entender, Senhor, o teu amor, que nós possamos entender a tua graça, que nós possamos, Senhor, tirar toda a sombra de dúvidas do nosso coração, meu Pai, e te entregar o melhor em nome de Jesus. Paizinho querido, opera milagres, opera maravilhas, Senhor, e eu creio, Senhor, que haverá, Senhor, grandes liberações, Senhor, grandes liberações, que seus filhos irão contar testemunhos poderosos, Senhor, desse encontro que nós estamos tendo contigo, porque nós estamos aqui separados, Senhor, para te louvar, para te honrar, Senhor, e eu creio, Senhor amado, que eles vão viver o teu sobrenatural em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a ti, Senhor, será dado toda a honra, toda a glória e todo louvor em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. E que você hoje, né, possa entender essa palavra.
O Senhor, Ele tem 153 grandes peixes para você. Mas a gente tem que entender também que a gente não pode voltar à nossa prática do passado, né? Não pode haver sombra de dúvidas no nosso coração. E obedecer ao Senhor. Eles só pescaram porque eles obedeceram. Então creia, né? Creia que o Senhor, Ele vai te dar esses grandes livramentos, em nome de Jesus, amém? Quero chamar nosso bispo, que vai trazer uma palavra poderosa hoje. Deus abençoe, bispo. Deus abençoe. Bom dia, pessoal. Bom dia com muita alegria. Glória a Deus, né? Nosso casal aí, Pedro 90. Hoje dobradinha, né? O Bispo Eduardo, o Bispo Edi. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra. Hã? Só enfrenta quem aguenta. Só enfrenta quem aguenta. Eu tenho uma palavra poderosa para vocês em nome de Jesus. Quero lembrar vocês, a nossa bispa estava falando agora, de algo muito importante. Porque ela falou de fé, falou de obediência, né? Não tem como a gente ter alguma coisa. Vamos falar desses dias todos, nós vamos falar hoje novamente. Por quê? Quem obedecer vai viver um diferencial com o Senhor. Lógico, sempre. E quando a gente olha, ela falou dos 153 grandes peixes, prestaram atenção num detalhe, que Jesus fala o que para eles? Né? Jesus pergunta se eles tinham pescado alguma coisa, eles estavam com peixe, sendo que ele já tinha tudo preparado na praia. Não parecia, porque você está zombando de mim, você me pergunta, pede para me trazer alguma coisa, se você já tem tudo preparado. Eu falo, se você tem tudo preparado, você está me pedindo. Nós temos que entender que nós precisamos participar. Às vezes o que está faltando da gente, isso quer que você, né, levanta, saia, né, da paralisia, da incredulidade. Nós precisamos ser agentes de milagre. Então o Senhor usa a vida de quem Ele quer, nós precisamos ser agentes. Muitas vezes está acontecendo, a gente está lá, né, dormindo no ponto, o Senhor quer fazer um milagre, você reclama que não acontece, reclama que não isso, por quê? Porque você acha que Deus não quer fazer, mas não é que Deus não quer fazer, Ele quer que você faça a sua parte. O que os discípulos precisaram fazer? A parte deles. E quando o Senhor falou de um jeito diferenciado, opa, se eu tenho intimidade com o Senhor, eu vou ouvir a voz do Senhor. Eu posso olhar e não reconhecer, mas a voz, lembra da ovelha? Ela conhece a voz do pastor dela. Nós precisamos conhecer a voz do nosso pastor. Aí eu vou obedecer, eu não vou ter dúvida, eu vou estar tranquilo. Lembra de Jacó? Jacó fazia o quê? As ovelhas vinham lá, né, para reproduzir, elas bebiam água, ali elas tinham uma reprodução, que fala que elas, né, não sei se aí, né, ciência científica, mas elas usavam, no momento estavam bebendo água, dali elas iam reproduzir, e Jacó, com as varinhas dele lá, sabia o momento certo. E por que ela ia beber água tranquilamente? Porque ela sabia que o pastor estava ali para proteger ela, você concorda? Porque elas dormiam na caverna, como naquela época, às vezes em outros lugares, porque o pastor estava ali para proteger. Então eu preciso saber quem é o meu pastor, eu preciso estar tranquilo, eu preciso confiar. Amém? Agora vamos para a ministração. Abre a Bíblia de vocês em 2 Reis, capítulo 9. Eu vou ler um trechinho, como de costume, e nós vamos passear aí um pouco. Capítulo 9, nós vamos falar de Jeú. Nós precisamos entender uma coisa. Todas as vezes que Jesus passava numa casa, ele transformava aquela história. Todo mundo que teve um encontro com o Senhor também tem uma vida transformada. Às vezes você fala assim, quantas vezes... Acabou de falar aí, os discípulos tinham andado com Jesus, Jesus tinha feito muitos milagres, mas ali o que aconteceu? Quando não viram Jesus, voltaram para as velhas práticas, não foi? Pecaram? Pode falar, não, muito vai falar, mas ele não pecou, só voltou a fazer o que fazia antes. Né? Aí se você olhar para o pecado, quantas vezes o Senhor te deu oportunidade? Quantas vezes ele vai ter que falar com você? Aí ele fala assim, mas eu preciso de uma oportunidade. Minha vida não anda porque eu não tive oportunidade. Não, quantas oportunidades o Senhor te deu? Os caras andaram com Jesus um tempão. 3 anos andando com Jesus. E quando Jesus foi embora falando aquilo que iria acontecer, porque uma coisa que quando prenderam Jesus, lembra que ele falou? Você falou que eu sou rei, você não falou que eu sou isso. Olha, eu quero saber o que você anda falando. Eu não falei nada no meu culto, falei para todo mundo ouvir. Então não foi um segredo que eu contei para a apóstola, para o bispo Eduardo, eu contei para todo mundo. O que eu falar publicamente. Então não escondi nada de ninguém. Caifás desesperado, Pilato, o cara está falando, ele falou para todo mundo. Ele falou que ele não disse nada escondido, não disse nada escondido. O nosso problema é o que acontece. O que eu estou entendendo com essa palavra? Eu preciso entender a palavra que está sendo ministrada. Então você vê que Jesus ministrou, mas o povo voltou para as velhas práticas. Da mesma forma que a gente volta para as velhas práticas do que? Do pecado. Então vai falar, Deus não deu oportunidade. Deu. Quantas vezes o Senhor falou com você? Tem pessoas que o Senhor falou várias vezes. Obrigado. Falou várias vezes. Até quando o Senhor vai te dar oportunidade? Né?
Então, nós temos que entender o que Jesus está falando conosco. Então, quando ele passava numa casa, ele transformou a história de muitos. Alguns voltaram, alguns não quiseram a transformação. Né? Agora ele curava o cara, curava o cego. O cego vai voltar para pedir esmola. Agora você é mais cego, agora você está curado. Nós temos que olhar, quando o Senhor tem encontro com a gente, a mesma história do cego. Ele não podia ir lá pedir esmola, porque agora ele era curado, ele ia falar que ele era cego, não podia trabalhar. Então, a nossa vida tem que ser transformada. E quando o Senhor ungiu o camarada, o que aconteceu com ele? O cara, né, era outra pessoa. Quando Jesus encontrou com Paulo, o Saulo, né, como queiram, né, mudou o nome, que na realidade era o nome dele mesmo, mas vamos lá, o que aconteceu com ele? A vida dele foi transformada. Não foi? O camarada, olha, da água pro vinho, porque o cara era perseguidor de Cristo, agora não, agora é adorador. Como que pode? Um cara que fala que ele exalava a morte, o cara tinha sangue na boca, doido para matar os servos de Deus. Aliás, o encontro dele foi ir para Damasco para matar alguns. Mas ele teve um encontro, a vida dele foi transformada. Paulo não voltou a ser o velho Saulo. Dali para frente ele passou a ser uma criatura. Então, quando Jesus passava um dia, o camarada ele tinha a vida transformada. Os profetas no Velho Testamento agora. Quando a gente vê no Velho Testamento, quando o camarada era ungido, a vida dele era transformada. Nós estamos falando de Elias e Eliseu. O que aconteceu com Elias quando ele colocou ali e falou com Eliseu? Eliseu falou assim, sabe o que aconteceu, né? Opa, você aconteceu comigo. Eliseu não ficou lá, ô Elias, mas o que é? Você passou o manto em mim? O que é? O que aconteceu? O que vai acontecer comigo? Eu vou morrer? Eu não vou morrer? O que é? Não, o cara já sabia. Então você vem para o encontro, você encontra a palavra, você tem que entender que a sua vida foi transformada. Então não dá para amanhã você falar, mas eu não sabia, essa parte eu não entendi. Não, entendeu sim. Porque você sabe o que é a palavra do Senhor. Hoje, até as crianças sabem o que é certo e o que é errado. Como nós podemos dizer que não sabem? Às vezes a gente quer enganar. Lembre-se que o Senhor sabe da palavra antes de eu chegar na minha boca. Ele sabe o desejo do teu coração. Então o que acontece? Quando ungiu o cara sabia. Eliseu falou o quê? Opa, já sei o que aconteceu, entendi, desculpa, Elias. Deixa eu só despedir da minha família. E, como ele sabia que o dele envolvia muito mais que só ser ungido, cada ungido, ele era rei. Ele era como se fosse um rei, porque ele assessorava o rei, né, politicamente, muitas vezes, e espiritualmente dava direção. Nós vimos ontem, por falta de direção, ontem morreu 3 camaradas. Não foi por quê? Por falta de direção de Deus. E hoje nós vamos ver muito mais. Por quê? Porque hoje você precisa entender que nós estamos sendo ungidos e nós precisamos colocar a casa de Acabe por terra. Em nome de Jesus. A nossa vida foi transformada quando o óleo caiu sobre a nossa cabeça, acabou. Então eu já sei o que eu preciso fazer. E aí, eu quero que você entenda o seguinte, eu não posso parar no meio do caminho. A grande dificuldade que muitos aconteceram naquela época, que acontece nos dias de hoje também não é diferente, é a gente, sabe, aquele negócio, tá acabando o gás, não dá. Agora não era de descansar, agora não era... Tinha hora que Jesus falou assim, agora não era nem de comer. Por quê? O meu papel é fazer a vontade do meu pai, que me enviou, e não comer. Eu vou comer depois. Vocês sabem que tem uma passagem na Bíblia, eu não vou lembrar agora de cabeça, depois vocês procuram, que os irmãos de Jesus, os irmãos dele, tá? Queriam prender ele. Ele falou, esse camarada não come. Ele não para de ministrar, ele está cansado, ele está exausto. De fato. Mas ele sabia que cada coisa no seu devido momento. A gente já cresce, a criança não quer saber o que pode e o que não pode. Momento da escola, os pais ensinam. Filho, agora é hora de brincar, agora é de ir para a escola. O Senhor com a gente é a mesma coisa, a hora do trabalho. Estava falando ontem, estava conversando com o Chico, falei, Chico, o pessoal discute do sábado e domingo, não vai entrar no mérito. O que eu tenho que entender é o seguinte, eu posso trabalhar, trabalho 24 horas, ok. Mas um dia você tem que servir ao Senhor. Ou no sábado, ou no domingo. Se a igreja ela serve no sábado, então para no sábado. Se a tua igreja não serve no domingo, para no domingo. Agora eu não posso pegar uma semana inteira que Deus me deu saúde e não ter um dia para o meu Senhor. Como que pode? Mas eu preciso trabalhar, querido. Se ele não te der saúde, você não vai trabalhar em lugar nenhum. Se ele não te der emprego, você também não vai trabalhar em lugar nenhum. O que ele mostrou para eles? Acabou de ser ministrado. Vocês dependem de... Pode pescar o dia inteiro, pode ser pescador, melhor do que você acha que é. O Pedro achava que era um bom pescador. Aliás, Pedro, dentre todos, era o melhor pescador. Sabe como que eu sei disso? Porque Pedro era o mais velho de todos. Então tinha mais experiência. Então, e mesmo assim, o que aconteceu? Deu um mundo d'água. Por quê? Passou a noite inteira sem pescar nada. Então, se não for ao Senhor, querido, você pode ter o seu trabalho, você vai chegar lá, às vezes trabalha o mês inteiro, não recebe. Quantas pessoas não conhecem pessoas que trabalham o mês inteiro e não recebem? Tem um comércio, não entra o cliente no teu comércio. Quantas vezes? Então entenda que nós precisamos depender
E nós dependemos do Senhor. Agora, a unção chegou, você tem algo para fazer, faça, não pare pelo meio do caminho. O povo sofria porque parava no meio do caminho e cansaram. No Egito não foi assim, tirou os caras da escravidão, no meio do deserto está tudo cansado. Quer saber de uma coisa? A gente era feliz a comer chuchu, alface, tomate. Eu não quero carne, não. Lá era melhor, não precisar fazer esforço. Chegava no final do dia, o faraó mandava entregar pra gente. Olha que lindo. Coração de preguiçoso. Né? A gente tem que parar de ser cansado. Sabe o que acontece? Você fala pra pessoa, vamos pra praia, vai pro churrasco, vai pra piscina, ninguém tá cansado. Mas pra obra do Senhor ele tá sempre cansado. O Senhor fala que há tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo disso, há tempo daquilo. Há tempo para todas as coisas. Então vamos ver o que aconteceu com Jeú. Por quê? Jeú vai ser ungido e o Senhor tem uma missão para ele. Então presta atenção naquilo que o Senhor está falando que tem para você, porque você tem uma missão na tua casa. A primeira missão que você tem quando você tem um encontro com o Senhor é dentro da tua casa, querido. Segundo a Reis 9. O primeiro encontro é na tua casa. O teu ministério começa na tua casa. Na igreja é muito bem, mas na tua casa destruída, que ministério é esse? O ministério começa dentro da nossa casa. Então vamos ler aqui só alguns versículos, até o versículo 4. Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse, não foi ele que foi fazer isso, presta atenção. Cinge-te os lombos, a pressa. Quando falava cingir os lombos naquela época, era algo importante. Para tudo, é rápido, não é para amanhã. Hoje você fala com a pessoa já tem que ela acorda, tem que ela desencosta. Vai para morrer, vai 4 dias, por quê? Quer morrer encostado. Aí se ajeita, não, o caixão tá ruim, deixa eu ajeitar melhor. Não é assim? Naquela época, quando o profeta chegava, quando chegava a mensagem do Senhor, cinge-te, vai depressa, é porque era para ser rápido. Era para ser rápido. Então o que acontece? Falou cinge-te, vai depressa, o cara já entendeu. Cada um já entendeu o que tem que fazer. Vamos lá. Então, já vimos que ele chamou um dos seus discípulos, da mesma forma que Elias tinha Eliseu, Eliseu tinha Geazi, por aí vai. Vamos lá. Leva contigo este vaso de azeite e vai a Ramote-Gileade. Opa. Pega o azeite. Então, ele já sabia que era alguma coisa importante. Não se carrega o azeite à toa. O azeite é para momento especial. E deu a cidade onde ele ia. Essa cidade era uma cidade chamada cidade de refúgio, cidade levítica, onde se colocava, ali ficavam os levitas, ali ficava um camarada que cometeu um homicídio, alguma coisa a qual ele não foi punido por morte, ele ficava ali refugiado. Tem uma lei toda para isso, eu não vou entrar no detalhe, que não é o foco hoje. Mas o que acontece? O cara ficava lá. Então vai até lá, uma cidade, cara, né, dá para entender aí. Vai até lá que eu tenho uma missão para você. E lá chegando, vê onde está Jeú, o Senhor dá nome, endereço, dá tudo. Ou seja, está falando com cada um aqui com nome e endereço. Aleluia. Não adianta falar, é como esse Marcelo, não é comigo também. Amém? Lá estará Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, entra, faz o levantar-se do meio dos seus irmãos, não é no meio de todo mundo. Lembra da viúva do azeite? Lembra? Vamos pontuando aqui, porque é interessante para você aprender. A viúva do azeite, como é que foi a história? Vai para o secreto. Olha, eu falei muito isso aí ontem o Senhor vai para o secreto. Para de falar para todo mundo. Tem coisa que no secreto é com você. Deus e você. Deus vai te dar um caminho, uma direção, mas é com você. O máximo vai dividir com a tua esposa. Que você é um com ela. Para de contar para todo mundo. Para de ser boca aberta. Olha lá. Levanta-te do meio dos seus irmãos e leva-o à câmara interior. Tira o cara de instrução. Às vezes os negócios não vão certo. Por quê? Porque a gente não segue a instrução. Tem uma instrução específica, certa. Deus é um Deus de detalhe. Deus é um Deus de propósito. Deus é um Deus de acaso. Deus não vai te mandar para uma missão e falar, atira aí, né? Como diz a história. Solta o foguete e depois vamos ver onde cai a vareta. Não é assim que Deus faz. Então Deus está falando hoje que vai ser coisas específicas e com essas coisas específicas que nós vamos ver o sobrenatural. Amém? Bom, vamos lá. Leva o cara na câmara interior, toma o vaso de azeite, derrama sobre a cabeça e diz-lhe, assim diz o Senhor, ungir-te rei de Israel. Mas espera um pouquinho. O Senhor mandou ungir o camarada, mas tinha rei Israel. Tinha rei Israel, mas o Senhor mandou ungir ele. Então, se Deus está mandando te ungir, é porque Deus tem um propósito muito maior. Alguma coisa tem aí. Às vezes o Senhor fala com você, mas não tem como. Aí está mandando eu ir lá tomar posse do carro zero, mas não tem nem garagem. Se Deus está mandando tomar um carro próprio, é porque ele vai trazer uma garagem para você.
Que Deus é esse? Imagina dar para Caleb. Caleb agora doente, todo idoso, dá uma terra para ele, de Hebron para ele. O que ele vai fazer com a terra? Não aguento mais lutar, não aguento mais nada. Não, o que Caleb fala? Eu estou em pleno vigor. Então, o que Deus vai te dar, você vai ter vigor para isso. Amém? Vamos lá, unge ele rei. Então, abre a porta, foge e não te detenhas. Ou seja, é rápido, vai lá, dá a informação e sai de lá, porque senão você vai morrer. Em outras palavras, era isso. Foi, pois, o moço, um jovem profeta, Ramote de Gileade, e lá foi encontrar, então, Jeú. Amém? Bom, vamos lá. Elias, vamos voltar um pouquinho, vocês vão começar a entender o começo da história aí. Elias estava lá, a apóstola ministrou esses dias, Elias estava perto de uma, achou que ia morrer, achou que Deus tinha abandonado ele, nós já entendemos que Deus não nos abandonou. Nada saiu do controle de Deus. Pode sair do seu controle, o controle de Deus não saiu. Ok? Então vamos lá. Ele achou que ia morrer, achou que isso, o Senhor falou, apareceu para ele, a apóstola leu aqui, e falou, você não vai morrer, querido. Você ainda tem algumas coisas para fazer. E quando Deus dá ordem, não importa se... Olha, eu falo o seguinte, é melhor estar no deserto com o Senhor do que nos pastos verdejantes sem o Senhor. Não foi assim? Com o sobrinho de Abraão? Abraão, o cara olhou e falou, eu quero a grama, a piscina. Aí Abraão olhou para o outro lado, ixi, deserto. Mas Deus estava com ele no deserto. Aí que está a diferença. E aí o que acontece? Falou assim, você tem uma missão para fazer. Você vai ungir rei, você vai ungir profeta, não um rei, mas 2 reis. Porque tem uma missão para ser feita. Então ali, Elias despertou. Falou, não dá para me parar, porque o Senhor ainda tem coisa para a gente fazer. E às vezes a gente está jogando, né, a toalha, sendo que ainda tem muita coisa para a gente fazer. Para de jogar a toalha, porque o Senhor não mandou, não é momento de jogar a toalha. Esse ano vai ser um ano para os fortes, para os fracos, vai ficar pelo meio do caminho. É hora de restituição. Você acha mesmo que você vai abrir a porta, tá lá, tudo parado lá, entregue na tua porta? Acho que não. Vou ter que lutar, vou ter que guerrear. O Senhor deu toda a terra prometida para o povo. Ele chegou lá e o que aconteceu? Ô querido, por favor, sai daí que é meu. Não, o povo teve que lutar. Mas não é meu? É, mas você vai ter que tirar o coceiro. Muitas vezes nós vamos ter que tirar o coceiro do lugar. Vai depender de como o Senhor está dando a direção. Então presta atenção, porque aqui tem uma missão para ser feita. Aí o que acontece? Ó, você vai ungir Eliseu, teu sucessor, que está lá no versículo 19. Você vai ungir Azael, rei da Síria. E você vai ungir Jeú, rei de Israel. Então Elias já tinha uma missão antes de morrer. Teve que ungir 3 camaradas. Um que vai ser o meu sucessor e outros 2 reis. Só que por que o Senhor mandou ungir 3 camaradas? Bom, Eliseu, a gente entendeu que ele vai ser sucessor. Mas 2 reis diferentes, o que o Senhor tinha que ver com a Síria? Olha que interessante. O Senhor falou, bom, se um não matar, o outro vai matar. Ah, mas pode acontecer? Pode. Nem todo mundo quer cumprir o papel que o Senhor determinou. Se você pega o caso de Saul. Saul, por exemplo, quando ele invadiu a terra, era para ele fazer o quê? Para ele matar todos os camaradas. Mas ele achou que a terra era boa, segurou um dos reis, não matou o camarada. Os profetas Samuel teve que ir lá e matar. Lembra? Que dá origem de Amã? Que você teve que ir lá e matar o camarada. Mas não era para Saul ter matado ele, mas Saul falou que, ai não, eu guardei os melhores bois para entregar de oferta. Mentira! Eu não matei o rei porque era para apresentar ele aqui, não. A ordem vai lá e mata todo mundo. Aí o que aconteceu? O profeta Samuel teve que ir lá e fazer aquilo que ele não fez. Aqui o Senhor deu a instrução. Se esse camarada não fizer que eu ungir ele, eu vou levantar outro para fazer. E já levantou na sequência. Quantas vezes você ouve o Senhor falar nas ministrações, olha, faz se você não quiser, eu vou levantar outro para fazer. É igual a oferta. Se você não entregar, eu vou levantar outro para entregar. Agora, a pior parte que tem é você saber que o Senhor te mandou fazer algo que você não fez. Você já imaginou como é duro? Você sabe, o Senhor colocou o recurso na tua mão para entregar, você não entregou. Mandou você fazer tal coisa, você achou melhor de não fazer. Ele vai levantar outro para fazer. O problema é de quem? A honra vai ser daquele que fez. Você teve a tua oportunidade e não quis fazer. A gente vive perdendo oportunidade.
Se é hora de construir o nosso memorial, você não constrói. Você não sabe o dia de amanhã, você vai precisar do memorial. O rei Ezequias precisou do quê? De um memorial. E se chegasse como chegou a morte para ele não tivesse memorial? Não fez nada de bom. Li ontem aí para vocês, na ministração de ontem, que a maioria, rei de Israel não tem nenhum bom. Nenhum bom. O melhorzinho foi esse Jeú que nós vamos falar agora. Melhorzinho. Você imagina. Aí eles vão olhar, mas não dá para me pedir nada para o Senhor me salvar. Por quê? Porque eu não fiz nada de bom. Fiz tudo que desagrada ao Senhor. Então eu preciso de memorial, preciso construir memoriais diante do Senhor. E é o único lugar que te tem garantias. Que a traça não vai corroer, não vai comer, o ferrugem não vai corroer. Só que a gente está construindo memoriais em outros lugares. Pois bem, ungiu os três e falou, bom, se um não fizer, o outro vai fazer. Se escapar da espada de Azael, o outro vai lá, né? E vai fazer, Jeú vai fazer. Pois bem, o Senhor pegou, mandou então o profeta Eliseu chama o seu moço, vai a Ramote Gileade, chega na cidade, lembra que era no secreto e no oculto, não é para todo mundo saber? Falou para ele, você chama o cara, chegou lá, perguntou para o capitão, quem que é Jeú, filho de Josafá? Imagina o cara, né? Chega um profeta na cidade, meu, todo mundo começa a tremer, o que ele veio fazer? Tinha duas coisas que eles tinham preocupação naquela época, quando chegava um profeta, lembra que Saul, quando foi ungir Davi, falou, fala que você vai fazer tal coisa, porque você não ia levantar leve com Saul? Lembra? A mesma coisa foi aqui. Essa era uma das situações, e a outra, quando o cara olhava no palácio lá e ia vir um mensageiro, ia vir uma tropa. O que ele fazia? Ele mandava um mensageiro para saber se era de bem ou se era ruim. O que é a mensagem? É boa? O cara vem em paz ou é guerra? Então, as duas preocupações eram aí. O camarada chegou lá e perguntou quem é Jeú. Ele hoje deve ter levantado o braço, sou eu. Ó, vem aqui, meu pai ou a cidade. Vem aqui, vamos no secreto aqui. Chegou, entrou dentro de uma sala, presta atenção, derramou o óleo sobre a cabeça dele, como quem diz, como foi com Eliseu. E não era Eliseu, hein? Você sabe o que aconteceu com você agora. Só que o que acontece? O sacerdote reproduziu tudo aquilo que Eliseu tinha determinado. Fala para ele que agora ele é rei e ele tem um papel a ser cumprido. Você imagina a cara de Jeú. Você vai acabar, olha a instrução que deu para ele, a instruçãozinha fácil. Quem conhece quem é Acabe de Jezabel sabe o que é. Você vai exterminar a casa de Acabe. Vai acabar com toda a prostituição, vai acabar com todos os males que Jezabel fez. E naquela época, acabar com isso era matar os camaradas efetivamente. Matar todo mundo, entrava na casa do sexo masculino e matava todo mundo. Presta atenção no que significava isso. Olha a missão que ele deu para ele, falou assim, ó, e não te detenha. Você imaginou o cara receber uma missão dessa? Como que era? Eu não vou parar, não posso parar, precisa executar. O cara, quando ele sai pro lado de fora, porque o sacerdote voltou correndo. Lembra que Eliseu falou para ele, vai, fala e vaza, porque vão te parar pelo meio do caminho. Não queria saber o que é, fala com o Jeú. E quando Jeú saiu de lá de dentro, estava todo mundo querendo saber o que aconteceu. Um profeta vindo aqui, um camarada trouxe óleo, que não era comum, te ungiu, alguma coisa aconteceu. Só que existia rei. Tinha um rei, nós vimos ontem, Jorão era rei de Israel. Como que eu estou ungindo um camarada, o próprio Deus, sendo que tinha um rei aí em exercício? Presta atenção. Agora você vai fazer tudo no secreto. Você vai sair e você vai acabar com a casa de Acabe. Bom, o cara é filho de Acabe, vou ter que matar ele. Ah, mas ele é rei, não importa. Está andando errado, vou colocar um ponto final em tudo isso. Ah, vai acabar com a casa de Acabe, não importa o cara é rei, pode ser quem ele for. Quando Deus dá ordem, querido, acabou. O cara pode ser quem ele quiser. Como Saul. Hã? Como Saul. Como Saul. Aliás, Davi foi gerado para ser rei. Exatamente. Já mostrei cronologicamente que antes mesmo dele nascer, o Senhor já tinha falado que ele ia ser rei. Então, quer dizer, o Senhor criou ele, gerou ele no ventre da mãe para ele ser rei. Quantos de nós somos gerados no ventre para ser rei, para completar o nosso chamado? Cada um de nós temos um chamado. O meu chamado não é igual pode ser do bispo Eduardo, por quê? Não que ele não seja bispo como eu, não é isso que eu estou dizendo. Mas o dele pode ser levar para as nações de um lado, eu o outro e por aí vai. Então presta atenção. O que aconteceu? A ordem para Jeú elimina a casa de Acabe. E tem mais. Jezabel vai ser devorada pelos cães. Nós vamos ver à tarde. Jezabel vai ser devorada. Só que o que acontece? Jeú entendeu que não podia começar por Jezabel. Ele tinha que começar com o quê? Tinha que começar com a casa de Acabe matando os filhos de Acabe.
Lembra que eu comentei ontem que a Atália estava casada com o rei justamente de Judá? Eu tenho que acabar com essa casa também. Tenho que acabar com tudo isso. O que acontece? Jeú sai dali imediatamente, pronto para fazer o quê? Preciso ir para a guerra, preciso matar o rei Jorão. Porque a ordem do Senhor foi muito clara. Ele sai de lá, ele levanta os oficiais dele e vai fazer aquilo que o Senhor determinou. Agora você vai falar que é fácil? Lógico que não era fácil. É matar o rei. Só que lembra que eu falei para vocês que o Senhor mandou ungir Azael? Porque Azael era rei da Síria. A Síria fazia muitas guerras com Israel, nós vimos ontem. Contando a história, tem uma ordem cronológica para vocês entenderem. Então o que o Senhor fez? Levantou um rei inimigo, que foi ungido pelo próprio Deus. A história desse cara é tenebrosa, mas não vem ao caso. Então, ele vai levantar, vai ir na guerra e vai matar o rei Jorão. Só que ele foi para a guerra com o rei Jorão, mas ele não matou Jorão, não conseguiu matar Jorão. Então o Senhor fez o quê? Já tinha mais um. Tinha Jeú. Então por isso que o Senhor ungiu 3 camaradas. Um vai fazer o que eu estou mandando. Um não conseguiu fazer. Então Jeú sai. Só que Jeú sai para essa guerra, o que acontece? O rei Jorão tinha sido ferido na guerra. Por quê? A Síria foi para a guerra contra Jorão. Não conseguiu matar ele, ele estava ferido em Jezreel. Estava se recuperando da guerra. Enquanto ele estava se recuperando da guerra, o que aconteceu? O outro compadre dele falou, vou lá visitar ele. O que acontece? O rei Acasias, que era rei de Judá, foi visitar ele. Ah, vou visitar o meu companheiro lá, falando, eu sou parente, meu sogro, e coisa e tal, pedi para lá, foi fazer uma reunião, foi ver como é que ele estava. Era o momento oportuno que Jeú precisava. Deus vai criar situações para você sair de laço. Olha a palavra, o jeito daquilo que você está vivendo. Deus vai criar uma forma de você sair desse laço, de você colocar um ponto final. Agora, colocar um ponto final ou não nessa situação que não agrada a Deus, só depende de você. Quantas coisas a gente está fazendo que não agrada a Deus? Quantas vezes tem orado, Senhor, eu preciso botar um ponto final nisso? O Senhor vai criar um momento. Agora, você colocar um ponto final ou não? Depende de você. Então, Jeú saiu ali, todo para essa empreitada para matar, e quando o camarada da Atalaia lá em cima, a Atália falou assim, olha, espera um pouquinho, eu estou vendo aí que está vindo um mensageiro, estão vindo um povo de lá para cá, e me parece, olhando que é Jeú. Naquela época, os camaradas conheciam quem eram os generais, os caras bons de guerra. Né? Uma coisa que eles olhavam é quando o cara é canhoto. Muitos ganhavam, tinha uma tribo que tinha muitos canhotos lá. E eles ganhavam a guerra porque eles atiravam pedra diferente, flecha diferente, diferente. E aí acontece, quando vinha, mandava lá um mensageiro. Aí mandou um mensageiro para saber se vinham de paz ou não. Sabe o que Jeú respondeu? Paz para a casa de Acabe? Só que segurou o mensageiro e deixou o mensageiro voltar. Você imagina como é que ficou lá olhando do palácio. O que será que está acontecendo? O mensageiro foi e não voltou. Está acontecendo alguma coisa errada, aconteceu alguma coisa, o mensageiro não voltou com a resposta. Manda outro. Quando mandou outro, o mensageiro foi também e não voltou. Então tem coisa errada aí. O que Jorão fez? Falou, eu mesmo vou lá, para saber o que está acontecendo. Quando ele vai chegar, porque Jeú fala assim, eu passo com tudo, com você? Jamais. Quando ele chega perto, o que acontece? Ele descobre que era o quê? Que era guerra, que não era paz com ele tenta fugir. Nisso que ele tenta fugir, Jeú arca, prepara uma flecha e lança e mata ele naquele momento. O rei Acasias, que era parente, só não tinha nada a ver com esse B.O., tentou fugir também. Tentou fugir, só que os homens perseguiram ele e ele ficou ferido. Foi ferido, fugiu e morreu. Só que um detalhe importante aí nessa história. Às vezes as coisas vão acontecendo e fala assim, lembra que eu falei que Deus é um Deus de propósito? O que Jeú falou? Pega agora Jorão e vai jogar lá nas terras de Nabote. Lembra das terras de Nabote? Isabel roubou. Que a Jezabel matou o cara, preparou uma história. Naquela época, o que você confirmava uma história se era verdade ou mentira? Através de uma testemunha. Ela pagou 2 camaradas, mandou o cara sentar no lugar lá de elite, pagou 2 camaradas para falar que o cara era contra Deus e contra o rei. O que aconteceu? Apedrejaram ele morreu. Não podia. Só que ela preparou e falou agora pro o marido dela, o Chorão lá, né? Não é Chorão, mas era Acabe. Falou, agora vai lá, toma posse da terra. Eu já tirei o camarada de lá. Mas tudo o que? Manipulado. Tudo o que? Do jeito que o diabo sabe fazer.
Agora, você acha que isso ia ficar impune? Jezabel manipula tudo. Isso não vai ficar impune. Jezabel está manipulando, mas Deus não vai deixar impune. Eu só não posso participar disso tudo que Jezabel está fazendo. Em nome de Jesus. O que aconteceu? Aí ele falou, vai lá agora e joga nas terras de Nabote para ele ver. Por quê? Para ver que foi vingado cada um dos sangues que Acabe derramou com Jezabel. Então não pense você que o diabo está fazendo, por isso que você tem que andar no caminho do justo. Andar no caminho justo. E deixa Deus fazer. Quem vai advogar a tua causa, o Senhor não é você. Eu sei que não é fácil, muitas vezes eu quis fazer justiça também. Quando eu falo de justiça com as próprias mãos, não é matar ninguém, mas a gente quer fazer o quê? A gente quer brigar com a pessoa, a gente quer ligar, quer esbravejar, quer fazer e acontecer, não é? Só que não vai ser na força do nosso braço. Muitas vezes, eu tive que aprender isso de jeito difícil, o Senhor fala assim, deixa que se você colocar a mão, eu vou tirar a minha. Não é melhor deixar o Senhor? Deixa o Senhor advogar. Na hora certa, a justiça vai chegar. Porque a justiça de Deus, ela não fala imitada. O Senhor é a nossa justiça. O que aconteceu? A casa Jeú conseguiu matar não só um como o outro. Então, metade da história, ele conseguiu acabar. Só que acontece, não parou por aí. Você vai acabar também com o quê? A casa de Acabe. Você só matou o rei e os filhos de Acabe, os irmãos, os parentes. Vai para lá e mata toda a casa de Acabe. Levantou-se um exército e foi até a casa de Acabe. Quando fala casa de Acabe, foi lá em todos que eram parentes de Acabe e começou a matar todos os homens. E pegavam eles e faziam o quê? Colocavam a cabeça na porta da cidade para mostrar e envergonhar a Satanás. Quem tem que ser envergonhado não somos nós. Quem tem que ser envergonhado é o diabo. Deus só se acha que está sendo envergonhado, se prepara para ver o que Deus vai fazer com o inimigo. O inimigo está contando vitória à toa. E antecipado demais. Porque o único invicto na batalha que vai ser é o Senhor. Então deixa falar, deixa comemorar que Deus vai fazer. O que aconteceu? Jorão morreu agora a casa dele, morreu todo mundo, e a Atalha também, nessa história, vai morrer também. Por quê? Você acha que ela vai ficar impune? Não, que vai ficar impune. Ela tentou, porque ela falou assim, olha lá, tá vindo Jeú, ela tentou avisar. Ela sabia porque que a justiça de Deus ia chegar. O que aconteceu? Jeú matou ela também. Então toda a casa de Acabe está exterminada, falta só Jezabel. Jezabel, ela acha que ela vai triunfar. Mas calma, que estava matando todos os deuses. Você imagina para essa mulher que adorava outros deuses, que foi ela a causadora que mais embutiu, porque ela convenceu Acabe a construir altares a outros deuses. E nós, na nossa casa, não podemos permitir nem o marido, nem a esposa construir altares a outros deuses. Porque as consequências elas vão ser duras. Hoje você pode olhar e falar, não aconteceu nada hoje. A história de Jezabel, se você pegar, talvez naquela época, 30 anos atrás, parecia que ela ia sair impune. Jamais ia sair impune. O Senhor não vai permitir que Jezabel saia impune. Então ele faz o quê? Ele prepara e deu uma ordem, uma carta, vai lá e acaba com todas as casas de Acabe e começa a grande matança. Queriam a todos os adoradores de Baal. E detalhe, agora vamos fazer o seguinte, não é só matar a casa de Acabe. E os adoradores de Baal? Você acha que vão ficar impunes? Só que Jeú tinha uma estratégia. Jeú fez o seguinte, Jeú chegou na cidade, porque quando viram que ele tinha sido ungido rei, quem estava contra o reinado dele e a favor de Baal, ia morrer também. Então começou a se levantar os príncipes e entenderam que, opa, Deus vai fazer justiça e vai sair matando todo mundo. Começaram a ficar a favor dele. Ele chegou na cidade e ele fez o quê? Chamou os adoradores de Baal, mandou passar em todo Israel, né? Aquela época mandava como se fosse uma carta, um decreto, soava-se a trombeta, o cara já sabia que tinha o chamado. E chamou todos os profetas de Baal e mandou se reunir. Só que ele fez o quê? Olha, ele chegou com a história o seguinte, nós vamos adorar Baal, nós vamos entregar uma oferta. Os adoradores de Baal, que opa, vamos lá, preparou todo mundo, falou assim, eu quero que você te pique, porque eu não quero servo de Deus aqui. Ou seja, os profetas de Deus, ele não queria no meio do povo. Falou, separa eles, depois nós vamos matar eles. Os adoradores de Baal, mais do que depressa, colocou vestimentas diferentes, preparou todo mundo lá, deixou lá, falou, vamos matar esse povo todo. E ele preparou o teu exército, disse que ele tinha 80 homens armados, reunindo dentro de uma sala todos os profetas adoradores de Baal. Aí quando estavam todos reunidos, achando que ele ia comemorar, que eles iam entregar a oferta, o que ele fez? Falou, agora cada um vai lá e mata o profeta de Baal.
Matou e exterminou. E tem mais. A ordem naquela época era o seguinte: se você não executar e algum escapar, você vai pagar com a sua vida. Era assim naquela época. O exército não era simplesmente olhar, deixar. Hoje a gente vê as coisas erradas e não fala nada. Hoje a gente vê o filho fazendo errado, você não corrige. Mas o atalaia, a função do atalaia é tua. Você já foi ler a palavra quando fala do atalaia? Fala que se o facão passar e você não avisou, você não falou nada, vai cobrar esse sangue de você. É a tua cabeça que vai rolar, sabia disso? É dura a palavra, mas é assim. O seu doutor é assim. Eu não posso ver meu filho errando e falar nada. Eu tenho responsabilidade. Hoje as casas estão de qualquer jeito. O pai e a mãe vê. Falei que o primeiro ministério começa na nossa casa. Meu filho pode até não querer pegar conserto, mas o meu papel é de falar. E eu vou falar por mim. Meus filhos teve dias de ficar sem falar comigo um tempo. Mas eu não deixei de falar aquilo que era preciso. Foi fácil? Acho que não. É duro? Foi duro. Imagina você saber que você vai falar uma coisa, seu filho não vai gostar e vai ficar sem falar com você. Mas eu sabia que esse sangue ia ser cobrado o quê? De mim. E isso não é porque só eu sou sacerdote, porque cada um aqui é sacerdote do seu lar. E se você sabe, você tem entendimento, você tem mais é que avisar. Então acontece, precisa ser falado. Então naquela época, assim, se você não matar, vai cobrar de você. Porque você está vendo o cara escapar e você não fez nada. Pagava-se com o próprio sangue. A casa de Jeú, a casa de Acabe não pode prosperar. Nós estamos extirpando. Por quê? Porque nós temos restituição para ver o ano todo. Não é um dia só. Agora, se a tua casa tiver como uma casa de Acabe, cheia dos muitos costumes, não adianta cortar a cabeça de Acabe e você continuar com os maus costumes dentro de casa. Como que faz? Então presta atenção que o Senhor está falando que todo o costume da casa de Acabe, de Jezabel, precisa cair por terra. Em nome de Jesus. Amém? O que ele fez, arquitetou um plano. Quando estavam lá todos preparados, ele fez o quê? Ele eliminou a casa de Acabe. E eu quero que você entenda hoje que não dá para a gente voltar para as velhas práticas. Acabou de ser ministrado. As velhas práticas não podem fazer parte da minha casa. A casa de Acabe não pode prosperar ainda mais com o meu consentimento. Eliseu, quando ele foi chamado, ele entendeu o que ele tinha que fazer. E quando ele deu ordem para o servo dele, que o servo dele fez, correu imediatamente para fazer. Agora a gente tem recebido a palavra, o Senhor tem nos ministrado, e a gente não tem feito nada. A gente está vendo as coisas dele gringolando na nossa casa e não tomamos atitude. Jeú extirpou. Se nós não extirparmos aquilo que está errado dentro da nossa casa, o que vai acontecer? Não adianta a gente chorar. Adiantava chorar? Como a gente fala, né, o leite derramado? Acabamos de ver a ministração falando, eu disse o quê? Nós precisamos participar do milagre. Eu preciso fazer a minha parte. A nossa apóstola falou o quê? Esse ano é fé e obediência. Se eu não obedecer, eu não vou ver, não adianta chorar. Quantas pessoas estão se convertendo, sabe como? Lá no leito de hospital, no último dos últimos. Aí você pode falar para mim, bicho, mas é justo? O cara fez uma vida de maldade, tá lá, o cara da cruz foi assim. Só que ele precisou sofrer tudo o que ele sofreu para ele acordar, para ele despertar. Agora eu quero ganhar o reino dos céus dessa forma? Será que eu preciso passar por tudo isso? Quantas coisas o Senhor precisa colocar na tua vida para você acordar, para você despertar? Que sem ele você não vai a lugar nenhum. E que a hereditariedade está aí. Aquilo que você está achando bonito hoje, amanhã está na vida do teu filho. O que é pior. Se você não sente a dor por você, pense pelo menos na sua linhagem, nos teus filhos. Olha como que Noemi chorava. Porque ela não tinha uma linhagem, ela não tinha quem sustentava ela. Agora eu sou amarga. Por quê? Eu não tenho filho, eu não tenho marido, eu não tenho neto, eu estou perdida. Se Deus não entra naquela história através da vida de Ruth, qual era o final daquela mulher? Acabou a linhagem dela. Acabou. O que é uma família destruída? Eu olho hoje, as famílias antigamente, você pegava... Antigamente tinha 10 filhos, 15 filhos, era uma coisa natural. A minha tia teve 17 filhos. Misericórdia, acho que era um saía, o outro já estava preparado ali, né? Na agulha, né? 17 filhos. 17 filhos, porque tinha que trabalhar na roça, tinha que ir como era naquela época. A gente ia para as reuniões familiares, estava lotada a casa. Hoje, que o povo quer ter um filho e olhe lá. Se você não preservar esse homem, você vai fazer o que com a tua linhagem?
Você está olhando e está achando bonito? E lá na frente, como é que vai ser? Eu não sei de amanhã, pode ser que a gente não esteja aqui. Eu preciso fazer o meu papel enquanto há tempo. Nós precisamos tomar atitude enquanto há tempo. Foi chamado, foi ungido, eu vou cumprir o meu papel. Você não foi ungido à toa. O Senhor não te chamou para esse encontro à toa. Aleluia. Porque tem algo para você fazer. A tua casa precisa ser restaurada. A restituição precisa entrar na tua casa. Mas tem coisas que não pode participar. Aquilo que o Senhor tem para você é para você. Não é para outro. Muitas vezes acontece, a pessoa não é abençoada por quê? Porque tem coisa contaminada. Se você não tiver que tirar a coisa contaminada do meio, não vai. O que aconteceu com o povo? Quando falaram pecamos, ai Deus, mano, a gente vai morrer quando perderam lá em Ai. Ah, nós perdemos em Ai aqui, Deus não está conosco. Não é que Deus está com vocês. Deus está com vocês, mas tinha coisa contaminada no meio. Se tiver coisa contaminada no meio, não vai vencer a guerra. Ah, mas era uma guerra simples. De fato, uma guerra simples. Tanto que falaram que é para Josué. Josué, você nem mandar todo efetivo nosso aí, manda 3, 4 mil homens, está de bom tamanho. Se não fosse a misericórdia de Deus, que voltaram alguns feridos, tinha morrido todo mundo. Um exército que não tinha nem 2 mil homens. Então, se não é o Senhor na tua vida, querido, o exército não pode ter uma pessoa que vai te vencer. Agora, como Josué aqui, como Gideão, pode ser que com 300 eu vença 130 mil. Mas é na força do braço do Senhor, não é na nossa. E se tiver coisa contaminada, vai perder. Nós precisamos tirar aquilo que é contaminado do nosso meio, da nossa casa, da nossa família. Olha os testemunhos das pessoas que viveram esse ano. O ano nem começou, eu falei que esse ano ia ser um ano diferencial. Aliás, foi anunciado desde o começo do ano. A Bispa Eni falou agora que esse ano tinha que ter Santa Ceia todos os dias, não é? Ela falou, você tem de restituição todos os dias. Nós temos pessoas vivendo a restituição todos os dias, de fato. Gente sendo promovida. Mês de janeiro. Mês de janeiro é um mês difícil de contratar. O povo está esperando acabar o carnaval. Para mandar embora. Né? Para mandar embora. Essa semana foi engraçado, acho que foi sexta-feira que a gente estava aqui. Não sei se foi na sexta ou no sábado. Acho que foi na sexta. E aí a pastora estava falando assim, olha, na minha empresa começaram a mandar embora. Aí a coisa chegou para mim assim, lá na... Aí o que acontece? Ela falou assim, olha, na minha empresa também começou a mandar embora. A pastora Carol na empresa dela. Aí veio uma notícia pra gente, totalmente ao contrário. Uma pessoa sendo contratada para começar, ó, depois do carnaval você vem aí, você está contratado. Não foi o testemunho que nós tivemos aqui? Uhum. Olha que lindo, como que pode? Contrariando. Então quando Deus dá ordem, você é contratado no domingo. Você é abençoado no domingo. Deus tem dia para te abençoar? Pode ser, não pode ser no dia de hoje. Se ele fala que ele curou no sábado, por quê? Ele vai ver o coxo lá e não vai fazer nada? Ah, hoje é sábado, fica doente até amanhã, que amanhã eu te curo. Palhaçada, né? Ele passado o cara é enfermo, ele pode fazer um milagre, vai fazer. É igual você, tá vendo teu irmão ali doente, caído. Ó, você fica aí, que hoje eu tô cansado. Amanhã eu venho te socorrer. Misericórdia. Nós tivemos uma experiência no monte. Lembra? Passamos lá, uma irmã caída, assim, na valeta. Mulher ainda, se fosse um cara para estar bêbado, não sei o que, difícil. Mas era uma mulher. Só que nós não éramos os primeiros servos de Deus que estavam passando ali. Desculpa, aquela mulher estava caída ali mais de meia hora. Tinha passado vários servos de Deus. Lembra da história do samaritano? Aí veio um camarada, sabe o que é duro? Você chegar lá e ver uma pessoa que está ajudando lá. Você conhece Jesus? Não, eu sou macumbeiro, sou não sei o que lá. Aí você fala, que vergonha. Passou 10 servos de Deus, viu a mulher caída, ninguém teve a capacidade de levantar ela. E pergunta se está caída, o que você precisa? Olha, é difícil. Eu vou falar para vocês, eu tinha muita dificuldade. Por quê? Porque eu vim do mundo, e o mundo a gente acha o seguinte, o nosso carro não pode colocar um cara sujo, o nosso carro não pode isso, quando a gente montou aquele dependente químico, fazer o quê? Você acha que a gente pegava lá o cara limpinho? Hã? Na Praça da Sé? Lembra de um cara que nós fomos pegar no monte aqui, no monte lá perto de casa. O cara devia tomar banho, acho que não sei quanto tempo, acho que a água ele só via de chuva e olha lá. Todo cagado. Como que você bota no seu carro? Aí o senhor vira para ele e fala assim, esse carro foi eu que te deu, viu? Desculpa, esse carro foi eu que te dei. Você não vai levar graça, eu vou tirar. Você não vai levar o meu? Dá aqui o carro, eu vou te dar um Fusca, no Fusca você vai levar? Vou te dar um Fusca você vai levar. É. Hã? Vou te dar uma carroça. Não quer pôr no Olha, eu jeito? vou para vocês. Eu lembro que foi a primeira vez que meu carro atorou lá em Jupiá. Falei, meu Deus, né?
Meu carro saía de São Paulo. Eu tenho que. Eu Você só tá, posso falar pra você. o senhor, É bonitão. eu lembro que o senhor estava me tratando. Por quê? A gente tinha o Hebronzinho móvel. Todo mundo sabe do Hebron móvel, aquele xodó, né? O Bruno que gosta desse carro. Falei que o Bruno gosta desse carro, show. O Hebron móvel. O meu acho. O Hebron móvel fez a obra do senhor, que é uma maravilha. O belo do dia que o senhor fez, bateu o Hebron móvel. Você tá Não podia andar com o Hebron móvel. O que tinha que fazer? Tirar o poçante bonitão da garagem. Só que Olha, aquilo que o Hebronzinho móvel fazia, agora esse carro chique vai ter que fazer. isso. Não é para mim, não é para mim agora do carro chique, não. Deus abençoe, amém. Só que você Na imagina, época o carro era saía, isso. porque lá pra clínica não dá pra gente comprar um pacote de arroz, não dá pra nada. Lá era 5, 6 pacotes de arroz. No porta-mala, o porta-mala. O bichinho arriado, 4 pessoas dentro, porta-mala arriado. Bonitinho. Coitadinho do carro. Só Jesus. Vai ter que tocar, vai tocar na vida. Vocês não têm noção de como que esse carro ia pra Juquiá. Gente, era 200 quilômetros. Esse carro nessa época, só pra vocês terem uma ideia, eu comprei o carro e fui enviado para Rondônia. Então o carro ficou sem andar muito tempo. O carro ficava na garagem. Só tirava quando eu ia pegar no aeroporto e eu ia para a clínica às vezes. Então o carro quase não andava. O carro estava com 5 mil quilômetros. Olha tudo que eu botei no carro. Detalhe, chegava em Juquiá, a lama era tanta, porque lá é muito úmido. Você subia com o carro assim, do norte, você vê como é que era. Você subia com o carro, a trolha, ele parou. No dia seguinte, a gente fazia, pegava todo mundo 4, 5 homens, virava o carro assim para baixo para depois eu ir embora. Ele não manobrava, Bruno, de tanta lama. Olhava pro carro assim, Deus é mais. Ai, Deus. E os gansos? Lama. E os gansos? No dia seguinte, os perus começavam a brincar meu carro. E eu, ai, vai arranhar meu carro. Deus é mais, olha. Gente, eu vivi tudo e mais um pouco aprendi. Então hoje, tudo que eu tenho serve ao Senhor. É duro? É duro. Aprendi do jeito fácil? Não foi do jeito fácil, foi do jeito difícil. Por que eu estou contando isso? Para que você não aprenda do jeito difícil. Quando o Senhor fala uma coisa, entrega logo. Aprende logo. Hoje, quantas coisas eu tive que entregar? Tive que dar. Sabe por quê? Porque eu vi Deus falando, se eu não entregar, eu já falei, Deus vai tirar. Eu já aprendi. Entreguei meus filhos no altar. A parte mais difícil foi entregar os meus filhos. Servo de Deus que entregou os filhos, meus filhos pertencem ao Senhor. Entreguei casamento, entreguei filho, entreguei vida profissional, entreguei tudo. E o que mais o Senhor mandou entregar, eu vou entregar. Então, em nome de Jesus, recebe essa palavra nesta manhã. Você seja curado, nós estamos na porção dobrada do Senhor. Porque Eliseu recebeu a porção dobrada. E quando eu comecei a ministração, eu quero terminar. Que você entenda que nada que o Senhor determinou pode parar pelo meio do caminho. Jeú cumpriu na íntegra tudo aquilo que lhe foi designado. E nós vamos ver à tarde que ele vai acabar com a obra que precisa, que é Jezabel. Ele acabou com a casa de Acabe, foi tirando tudo, tirou a talha, tirou tudo. Jezabel estava achando que ela ia escapar. Você acha mesmo que o Senhor ia começar a obra a parar pelo meio do caminho? Aquele que começou a boa obra enviou Jesus para completá-la. E ele vai acabar com a casa de Acabe, o filho de Jezabel, em nome de Jesus. Amém? Eu quero lembrar vocês que nós vamos ter batismo na parte da tarde. Batismo, vamos ter consagração, né, as crianças nas águas, vamos renovar a aliança, tudo mais tarde após a administração. Então, tem a administração às 3 horas da tarde. 3, Não, talvez. é agora. É agora? Agora. Antes da administração da tarde. Quando não sai o almoço, né, quando a gente vai preparar o almoço, então se prepara, nós vamos fazer ministrações aí do batismo. Quem quiser renovar a aliança vai descer as águas aqui com a gente. Vamos aproveitar que tá sol, que tá lindo. E acontece, 3 horas da tarde nós voltamos. 3 alguns quebradinhos aí. A gente volta para a administração da tarde, que é o encerramento. Não perca a palavra da tarde em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar com vocês, quero lembrar vocês, assistam as ministrações que passaram, que são ministrações extraordinárias. E o Senhor nos deu de uma forma que tudo na ordem cronológica. Então, tudo que eu estou ministrando para você, tem uma história aí para você gravar essa história em nome de Jesus. Amém? E curva sua cabeça por um instante, feche seus olhos, fala com o Senhor agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar, Deus, eu quero te glorificar por esse momento na tua presença, pela vida de cada um, Pai, que está aqui, aqueles que estão vendo na transmissão, aqueles que vão ver na retransmissão, sejam tocados, curados, libertos, restaurados. Aviva o teu povo, Senhor, em nome de Jesus, que todo mundo que entrou, Pai, todo mundo que recebeu essa palavra, que ninguém saia da mesma forma, Pai, que toda essa administração, saiam completamente renovados, Pai, em nome de Jesus. Toda angústia caia por terra,
todo medo, toda ansiedade que tem paralisado a muitos, Pai. Ansiedade pelo que está por vir, por aquilo que ainda não aconteceu, Senhor, que o dia de amanhã o Senhor nem criou, que tudo isso cai por terra agora pelo poder do nome de Jesus. Toma nas tuas mãos a mente de cada um agora, Senhor, em nome de Jesus. Coloca nossa mente cativa, obediência a Ti, Senhor, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, Pai. Pai, que seja extirpada, Pai, tudo aquilo que vem da casa de Acabe, Pai, que foi implementado na nossa casa, na nossa família, com os amados, com os queridos, que todo vício caia por terra, seja do álcool, da bebida, das drogas, Pai, em nome de Jesus, seja o que for, Pai, que caia por terra agora pelo poder do nome de Jesus, Pai, vai tocando, curando, libertando, restaurando, que não haja enfermo no nosso meio, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir, Pai, em especial nesta manhã, pela vida do Benício, Pai, em nome de Jesus, que essa febre venha cessar, que essa virose venha cessar, Pai, em nome de Jesus. O Senhor é Deus, Pai, o Senhor é médico dos médicos, toca na vida dele, Pai, em nome de Jesus. A vida dele tem estado no teu altar, Pai, aliás, ele tem estado na igreja, ficou vários dias conosco na igreja, Pai, todas as que ele está lá, nós colocamos ele diante do altar, a tua serva tem orado pela vida dele, Pai, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, traz a cura sobre a vida dele, Pai, visita também o Murilo, Pai, em nome de Jesus, um grau alto de autismo, Pai, em nome de Jesus, derrama o teu bálsamo, Pai, como nós falamos de Gileade, que ela está indo produzir o bálsamo de Gileade, o bálsamo curador, Pai, que esse bálsamo seja derramado sobre a vida de cada um agora, Pai, em nome de Jesus, aquela enfermidade que nós não sabemos que possuímos, mas está no nosso interior, que o teu povo seja curado, Pai, em nome de Jesus, Pai, cura o teu povo de diabetes, Pai, sejam surpreendidos por cura de diabetes, de pressão alta, Pai, em nome de Jesus, Pai, artrite, artrose, Pai, doença na mente, nos ossos, Pai, em nome de Jesus, na coluna, no joelho, sejam curados agora, Pai, pelo poder do nome de Jesus, Pai. Diz do seu Deus que está na UTI, Pai, entra naquela UTI agora, ora cai a chura de cantra lavas, cura ele, Pai, em nome de Jesus, dá sinal do teu favor, Pai, da mesma forma na vida da Lisandra, do Nilson, Pai, seu Nilson, em nome de Jesus, do Joaquim, Pai, visita cada um, Pai, nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus, que nesse feriado do carnaval, onde nós estamos aqui, Pai, a tua palavra fala, Pai, que o corpo bem ajustado, ele cresce, e aonde está a união dos irmãos, nós estamos orando e clamando por essas vidas, Pai, e eu creio que o milagre já aconteceu sobre a vida de cada um, Pai, eles vão contar testemunho, Senhor, em nome de Jesus, Pai, visita o nosso caderno de intercessão, Pai, em nome de Jesus, visita a Juliana, Pai, a Juliana, a irmã dela, Pai, em nome de Jesus, eles tiveram uma perda de um ente querido, isso tem gerado muita dor, Pai, Pai, faça o teu bálsamo também no coração delas, Pai, em nome de Jesus, Pai, traz um refrigério, Pai, em nome de Jesus, que elas entendam que ela está nos braços do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Ora, cai a chura de cantra lavas, brinda os casamentos nesta manhã, Senhor, tira o homem estranho, tira a mulher estranha, tira o ataque físico, o ataque verbal, Pai, em nome de Jesus, toda obra de confusão nos lares, Pai, na família, os amados, nossos queridos, caia por terra agora pelo poder do nome de Jesus, Pai, eu profetizo, Pai, a conversão em massa sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, ora, cai a chura de cantra lavas, faz na vida dos nossos amados, nossos queridos, Pai, toma nas tuas mãos, Pai, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, visita os nossos filhos, Pai, aonde eles estiverem, Pai, em nome de Jesus, aqueles que não puderam estar aqui, a nossa família, a nossa parentela, seja alcançada, Pai, nesse dia de hoje, Pai, em nome de Jesus, Pai, meu querido, e tudo que o Senhor fizer na nossa casa, na nossa família, nos nossos amados, nossos queridos, Deus, a honra, a glória e o louvor seja entregue somente a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe toda a vida de vocês. Essa é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias, como intimidade com Deus, para que você viva o ano apostólico da restituição, em nome de Jesus. Amém? Grande beijo. Tchau, tchau. Até mais tarde.